Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Gederson Freitas e hoje eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Grupo de ameaças intensifica cyberataques ao setor de viagens. Violação de dados no Brasil teve o custo médio de 7 milhões de reais. E erros de rede e configurações incorretas custam milhões às empresas. E eu começo com essa notícia que fala: Grupo de ameaças intensifica cyberataques ao setor de viagens. Pesquisadores revelaram novos detalhes de um grupo de ameaças persistentes avançadas que usou 15 famílias de malware nos últimos 4 anos para roubar dados de companhias de viagem e hospitalidade. Com motivação financeira, o grupo apelidado de TA558 tem como alvo principalmente organizações na América Latina, utilizando ataques nos idiomas português, espanhol e inglês, de acordo com a Proofpoint. O grupo usa principalmente e-mails de phishing como vetor de acesso, implantando iscas temáticas como reservas de quartos de hotel com conteúdo relevante para a organização da vítima. Os e-mails contêm links maliciosos ou anexos projetados para instalar malware secretamente, o que permite o reconhecimento, o roubo de dados e o download de cargas adicionais, detalha o relatório. O TA558 usa sua própria infraestrutura na maioria das vezes, embora a Proofpoint tenha detectado o grupo utilizando sites de hotéis comprometidos para hospedar cargas maliciosas em uma tentativa de voar sob o radar das ferramentas de monitoramento de segurança. Embora o grupo esteja operacional desde 2018, ele aumentou significativamente o ritmo da campanha neste ano, alerta a Proofpoint. Como muitos grupos de ameaças, o TA558 se adaptou rapidamente à decisão da Microsoft nos últimos meses de desabilitar macros por padrão em produtos do Office, usando arquivos de container como anexos RAR e ISO, em vez de documentos do Office habilitados para macro. Segundo o documento, o malware usado pelo TA558 pode roubar dados, incluindo usuários de clientes de hotéis e dados de cartão de crédito, permitindo movimentação lateral e fornecimento de cargas úteis subsequente. Isso o torna uma séria ameaça para organizações dos setores de viagem e hotelaria, onde as violações de dados podem causar danos financeiros e de reputação significativos. Então é uma matéria interessante do ponto de vista informativo, obviamente, e fica muito claro que um dos principais vetores, e isso recorrentemente eu venho falando aqui no Notícias, continua sendo os ataques de phishing, continua sendo essas técnicas de engenharia social que visam enganar pessoas para instalar algum malware ou ainda para praticar algum compartilhamento de informações que muitas vezes o compromete ou compromete a instituição a qual faz parte. Então é muito importante que estejamos atentos a isso. Violação de dados no Brasil teve o custo médio de 7 milhões de reais. O custo com violação de dados bateu recorde no Brasil em 2022, segundo mostra um novo relatório de segurança da IBM com informações de 17 países. O custo médio de uma violação de dados atingiu um recorde histórico de 4,35 milhões de dólares. O valor representa um aumento de 2,6% em relação ao ano anterior e de 12,7% na comparação com 2020. Sendo que o país com maior taxa de crescimento em relação ao ano passado foi o Brasil, um aumento de 27,8%, de 1,08 milhão de dólares para 1,38 milhão de dólares, algo em torno aí de 7 milhões de reais. Segundo a IBM, 45% das violações no estudo ocorreram na nuvem. As organizações com um modelo de nuvem híbrida também tiveram ciclos de vida de violação mais curtos do que as organizações que adotam apenas um modelo de nuvem pública ou privada. Na nuvem híbrida, foram 48 dias a menos para identificar e conter uma violação em comparação com a nuvem pública. O custo médio de uma violação de dados para as organizações de infraestrutura crítica estudadas foi de 4,82 milhões de dólares, 1 milhão a mais do que o custo médio para organizações de outros setores.
Elas incluem setores financeiros, industriais, tecnologia, energia, transporte, comunicação, saúde, educação e setor público. Segundo o estudo, 28% das organizações de infraestrutura crítica sofreram um ataque destrutivo ou de ransomware, enquanto 17% sofreram uma violação devido ao comprometimento de um parceiro de negócios. Os principais achados do estudo sobre o Brasil são: o tempo médio para identificar e conter uma violação de dados foi de 347 dias em 2022, uma redução de 49 dias em relação ao ano anterior. Percebam que ainda assim muito alto. A gente está falando aqui para identificar e conter uma violação de dados quase um ano. No Brasil, a configuração incorreta de nuvem é o vetor mais comum, com 18%. Seguido por credenciais comprometidas, 16%, e phishing, 15%. Globalmente, 43% das organizações afirmaram que estão apenas nos estágios iniciais ou não começaram a implementar práticas de segurança para proteger seus ambientes de nuvem. No Brasil, as empresas com maior maturidade na segurança em um ambiente de nuvem economizaram 1,16 milhão de reais em comparação com aquelas que não começaram a implementar práticas de segurança em seus ambientes de nuvem. Empresas com mais de 50% de seus funcionários trabalhando remotamente levaram 14 dias a mais que a média nacional para identificar e conter uma violação. 3 fatores principais que amplificam o custo de uma violação de dados são complexidade do sistema de segurança, falta de habilidade de segurança e falhas de conformidade. Então veja, é um estudo bastante importante, bastante interessante do ponto de vista de insumo para compartilhar tomada de decisão que tem acontecido no mercado, principais falhas exploradas, etc. Acho que tem insumos muito interessantes, inclusive com um olhar mais crítico também para a segurança, tratando de aspectos de complexidade, falta de treinamento, que são itens extremamente importantes. E, é claro, quando fala ali de uso de nuvem, óbvio que esse não é o fator determinante, não é ele a origem do problema, mas muitas vezes a forma com que as pessoas implementam ou adotam esse tipo de ambiente. Com a pandemia, vocês bem sabem disso, porque constantemente falei sobre isso aqui, muitas empresas se viram obrigadas a fazer movimentos, publicando parte de seus serviços, migrando para a nuvem, de forma a garantir resiliência para os seus negócios, garantir a continuidade da prestação de serviços e no suporte da operação. Só que nem sempre essa mudança foi feita com um olhar crítico de segurança ou atento às melhores práticas. E isso, obviamente, causou uma série de dores de cabeça. Por isso que a nuvem é tão falada, mas ela não é o elemento principal aqui. Ela pode, muitas vezes, inclusive, ser um fator de melhoria. É o ponto onde vai, a partir de uma boa arquitetura de segurança, ainda somado a boas configurações, ferramentas de proteção, ser um caminho que viabiliza, inclusive, a resiliência de muitos negócios de uma maneira correta e segura. Erros de rede e configurações incorretas custam milhões às empresas. As configurações incorretas de rede custam às empresas uma média de 9% da receita anual, de acordo com um estudo divulgado pela Titânia, empresa de segurança e conformidade de rede. A pesquisa também alertou que configurações incorretas que deixam uma empresa vulnerável a ataques cibernéticos podem ficar nas redes por meses ou anos devido às auditorias infrequentes de dispositivos conectados. As redes podem mudar diariamente, normalmente por meio de atividades planejadas, resultando em desvios de configuração, diz Phil Lewis, CEO da Titânia. Como firewalls, roteadores e switches são fundamentais para a segurança de todas as redes, as organizações devem verificar todos os seus dispositivos regularmente quanto a configurações incorretas, acidentais ou deliberadas que podem resultar em riscos críticos de segurança. O fato de que apenas 4% das organizações avaliam todos os seus dispositivos de rede, auditando seus dispositivos de comutação e roteamento, bem como seus firewalls, é inerentemente problemático
e provavelmente o resultado da falta de capacidade de automação precisa, acrescenta. O estudo também revelou que as organizações estão tendo problemas para priorizar mitigação de riscos apresentados pelos dispositivos de rede. Constatou-se que 70% relataram dificuldades em priorizar a remediação com base no risco. Eles também identificaram a automação imprecisa como um dos principais desafios ao atender aos requisitos de segurança e conformidade. As organizações podem estar relutantes em mexer em configurações incorretas de rede. Alguns switches também têm canais alternativos de gerenciamento remoto que podem estar fora do firewall e do roteador do gateway, diz Corey Nashher, CSO da WatchGuard Technologies. Portanto, também é importante garantir que esses recursos não estejam configurados incorretamente e, como resultado, exponham seus switches de rede internos ao mundo. O relatório também descobriu que roteadores e switches são amplamente ignorados. A maioria das organizações, 96%, prioriza a configuração e auditoria de firewalls, mas apenas 4% avaliam switches e roteadores, assim como firewalls. O ponto aqui, pessoal, é muito claro. Deveríamos olhar para todos os elementos que, de certa forma, interagem com os serviços, com os ambientes, com os dados. Firewalls, switches, roteadores deveriam estar dentro desse contexto. E mesmo quando utilizamos ambientes em nuvem, esse tipo de dispositivo de controle não deveria ser ignorado. Os security groups devem ser analisados adequadamente. Se você utiliza uma solução de firewall ou de WAF, tudo isso deve ser configurado adequadamente, deve ser analisado. Mudanças automáticas ou não, a partir do uso de scripts como Terraform, por exemplo, podem também estar incorretos e gerar uma série de erros no ambiente. Então é muito importante que isso seja constantemente auditado, monitorado, para que ações de correção sejam tomadas e que as automações, quando existirem, possam já ser realizadas da forma mais segura. Estar atento também aos relatórios de vulnerabilidade, a essas análises, é extremamente importante, além de, como bem diz a matéria, a inclusão de algumas auditorias para verificar se tudo está configurado da maneira mais segura possível. Combinado? Pessoal, as matérias que eu separei hoje e o conteúdo são estes. Eu espero sinceramente que tenha ajudado. E se você gostou ou fez diferença para você, então curta, salve e compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo, porque fazendo essas ações podemos difundir os temas de segurança e, fazendo isso, trazer mais cultura de segurança da informação. Mas se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia a todos e até a próxima!